Que tal falarmos sobre a batalha espiritual? Existe neste mundo a organização, tanto espiritual quanto material. Por trás de todo esse sistema há um campo de batalha. Podemos chamar este campo de batalha de um duelo espiritual, ou um tabuleiro de xadrez. E esta luta, este combate, ele é espiritual. Porém, as peças é toda a raça humana, a humanidade em si. Aquilo que está neste mundo. A regra geral é o livre-arbítrio de cada um. E todas as peças participam do jogo, todas as pessoas, querendo ou não. A vida em si nos põe no tabuleiro. E não querer jogar não vai nos excluir da responsabilidade de estarmos aqui ou tornar menos importante o nosso ofício, a nossa vida. Viver como se não existisse a luta ou o mundo espiritual não exclui o mesmo. Ignorar os fatos não te exime da responsabilidade, não te exime do julgamento ou que somos não apenas físicos, mas também espírito e alma. É óbvio que as peças vão mudar sempre e podem se tornar descartáveis para ambos os lados à medida que o tempo passa, já que a vida neste mundo ela é limitada e foi feita para viver apenas um período, não é para durar muito tempo. Ou seja, ao longo deste caminho, a gente vai evoluindo, outros vão regredindo, até deixarmos de existir de verdade. E ocorre mudança da nossa importância, da nossa função, de acordo com que somos delegados, de acordo com a nossa missão, com o nosso trabalho. Então, o peão nem sempre morrerá como um peão. Isso não tem nada a ver com classe social, digamos, de passagem. Também pode mudar. Ao longo desse jogo só existem dois lados, né? Você pode mudar de lado ao longo do tempo e isso muda todos os resultados. E também a nossa importância. Os vencedores buscam entender o jogo e buscar sinais e estratégia com seu senhor do mundo espiritual. O que isso quer dizer? Que tanto quem está do lado do bem, tanto como quem está do lado do mal, pode interagir com o mundo espiritual. Pode ou tirar proveito ou aprender como ele funciona. Mas somente os mais capacitados, os não necessariamente inteligentes, mas os que têm sua fé, de acordo com o seu senhor, tendem a ter mais sucesso ou ter mais importância, tanto para quem está do lado do bem quanto quem está do lado do mal. Mas principalmente os que estão do lado do bem precisam conhecer o seu Senhor, precisam ter o apoio e o suporte necessário dentro da igreja, e aqueles também que estão no mundo, às vezes buscam esse apoio nas instituições, ou buscam esse apoio nas sociedades secretas, ou nos grupos pré-existentes que estudam história ou que estão na história há muito mais tempo do que eles. E é aí que vem a força das entidades espirituais. Existem regras tanto para o lado de dentro quanto para o lado de fora, seja através do controle, do policiamento, das jurisdições, das leis, e tanto as leis naturais quanto as leis físicas. A quebra dos mandamentos, as leis do mundo, as leis da física. E isso, de certo modo, é imutável. Não tem como nós não conviver com as leis ou com as regras. E para quem está do lado do bem, precisa respeitá-las. E mesmo quem está do lado do mal também deveria respeitá-las em parte, ou assumir as consequências de quebrar as regras ou a lei. O mestre movimenta as peças sem usar as mãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada peça tem sua soberania. Porém, sabemos que, por mais que exista o livre-arbítrio, as peças que estão do lado negros precisam ser controladas mais do que tudo. A limitação do livre-arbítrio não é vontade de Deus e também não é permissão de Deus. Porém, aqueles que se dão por livre e espontânea vontade se tornam acorrentados, assim como o demônio. Então, o pecado, querendo ou não, é uma limitação e nos torna limitados, fazendo que o demônio tenha poder sobre nós. O tipo de peça que você representa não muda o resultado, ou seja, o seu cargo, o seu poder, a sua capacidade, e por si só, por si mesmo, pode até trazer um cargo mais importante, mas isso não necessariamente vai mudar o seu resultado final em questão de salvação. Porque Deus não está interessado em pessoas poderosas, em cargos públicos, poderes, seja como for. Ele está interessado na humildade, na importância espiritual, do projeto de salvação. Aqueles que jogam contra, inevitavelmente, acabarão sendo condenados. Jogar dos dois lados pode até ser possível, porém só prejudica a peça e não o controlador. Inclusive, o mestre do lado negro se sente bem em ver uma peça que não é constante, uma peça que muda de lado, porque inevitavelmente vai estar trabalhando mais para o lado dele do que para o lado de Deus, já que Deus não trabalha com infiltrados. As peças mais diligentes se tornarão as mais importantes e receberão mais missões e capacidades da batalha. E isso está dos dois lados. Por que estou falando isso? Porque o demônio também tem seus fiéis, tem os seus diligentes, tem aqueles que se dão por inteiro para o mal. E acaba essas famílias, essas pessoas tendo mais privilégios nesse mundo, e também herdando as maiores maldições e tornando o seu sangue mais fluente para aquilo que o demônio trabalha. E o demônio, como o tempo dele é limitado, ele odeia perda de tempo naquilo que ele faz. Então, ele busca os melhores, os mais capacitados. O temor do cristão não está na morte, estará em não cumprir o seu ofício e sua missão em tempo hábil. Como o nosso tempo também é limitado, e nós não temos muitas circunstâncias para nos salvar, a morte não deve ser o nosso maior temor,
nosso temor em não seguir a Deus, em não obedecer a Deus, os seus mandamentos, e aproveitar as graças e oportunidades que Ele nos dá no tempo de agora. Do lado branco, o rei e a rainha são as peças mais importantes, e ambas se sacrificam em batalha para salvar todos os outros que estão no campo de batalha. Então Jesus Cristo e a Virgem Santíssima são o maior exemplo de vida aqui na Terra. Então Deus esteve do nosso lado, Deus está do nosso lado, porque Ele cumpriu sua missão, deixou seu sacramento, sua igreja e o seu exemplo. E a Virgem Santíssima, da mesma forma, cumpriu a mesma missão e recebeu o ofício de rainha, que luta por todas as peças, por todos os que estão do seu lado e também do lado inimigo, já que não existe inimizade entre Deus e o homem a princípio, já que Deus quer salvar a todos. Porém, os que se tornam inimigos de Deus não querem serem salvos e se oferecem em sacrifício para aquele que é o inimigo de nosso Senhor. Pelos sacrifícios, ambos se tornaram ainda mais fortes e a agir para proteger e salvar os demais. Então, nós temos um Deus que se sacrificou por suas peças. Do lado branco, as peças não são descartáveis, mesmo quando são substituídas. Então, a substituição do lado branco se dá pela morte, pelo tempo que cada peça tem, já que elas se desgastam e se perdem inevitavelmente. Então, geralmente, elas são substituídas por outra da mesma linhagem, e assim a árvore genealógica se cresce, mas Deus mantém ela sempre frutífera e sempre produtiva, fornecendo sua aliança para os descendentes. Em situações de risco no xadrez, o mestre sempre sacrifica a peça mais fraca para alcançar os seus objetivos, e isso não ocorre do lado de Deus, porque geralmente é o contrário que Deus faz, porque Ele tenta salvar as peças mais fracas primeiro, aquelas que estão desgarradas do rebanho, ou puxar de lado as que estão no pecado. Porém, nem sempre isso é possível, mesmo com tamanho sacrifício. Porém, aqui do lado da igreja, as peças mais fracas são tratadas como as mais importantes, a ponto do rei colocar sua vida em xeque, para não perder aquelas almas. A rainha faz movimentos impossíveis para não abandonar os seus filhos e as suas peças. No xadrez, o rei é para ser protegido e fraco comparado com outras peças. Porém, o nosso rei não é assim. E podemos afirmar o contrário, já que ele se tornou uma peça mais importante e poderosa através do sacrifício. Do lado negro, ele se esconde para não ser derrotado, não estando visível no campo, mas agindo como mestre de todos os seus em campo de batalha. Então o demônio, ele criou sua doutrina e age espiritualmente, não como uma peça em si do tabuleiro, porque ele já foi derrotado. Não tem como ele vencer. Porém, ele quer deixar o máximo de estrago possível entre os homens. Do lado negro, todas as peças são descartáveis. O intuito do jogo deles é sacrificar o máximo de peças do outro lado. Então não importa para o mestre do lado negro ver suas peças serem destruídas. O importante é que elas cumpram o objetivo que lhes é dado, como um homem-bomba faz, ou como um suicida faz. Mas é um suicida que destrói sua própria espécie. A grande maioria que está do lado negro sequer entende como o jogo funciona. Então aqueles que não têm formação espiritual, não conhecem a verdade ou não buscam a verdade, inevitavelmente se tornam peças do lado negro. E a maioria delas se tornam apenas peão, porque são apenas massa de manobra. São apenas a linha de frente deste combate. E nunca evoluirão, nunca se tornarão algo mais. Agora, aqueles que se destacam e mostram sua maldade e maior capacidade na vida espiritual para servir ao demônio e entrar para a sua religião, acabam ganhando mais força, ou que oferecem uma moeda de troca para Satanás, mas também não deixam de ser descartáveis e sofrerão penas maior quando o inferno chegar. A manipulação do pecado traz as peças para o lado negro. É assim o modo de agir do demônio, a manipulação, a vivência do pecado, jogar um contra o outro, semear discórdia e divisão. O jogo ele é eterno e por isso o interesse não é ganhar ou perder. O necessário era buscar a salvação acima de tudo e não viver desta batalha espiritual. Mas quem está do lado branco precisa se proteger e não se colocar à mercê do inimigo ou deixar o inimigo agir à vontade em sua vida. Porque se o demônio toma o controle, é difícil sair. Os bispos e sacerdotes são formados em ambos os lados, ou convertidos de um lado para o outro, da mesma forma que as outras peças. Porém, um sacerdote é uma peça muito mais importante no jogo. Quanto maior o conflito entre as peças, mais sucesso obtém do lado negro. E é por isso que nós voltamos a falar daquele preceito de que o homem é lobo do próprio homem, porque Deus nos colocou neste mundo para que fôssemos irmãos, unidos e aliados, e não entrasse nesta brincadeira, neste jogo do duelo espiritual, como se fosse um contra os outros, assim como o demônio quer. O que era necessário era a união, igreja, formação espiritual e a vivência dos sacramentos. Porém, não é a nossa realidade, infelizmente. Então devemos conviver com aquilo que temos e saber lidar com as adversidades, fugir das armadilhas, escapar do demônio, não fazer a vontade dele e nos proteger ao máximo possível no campo espiritual.